O que você acha que vai acontecer até 2027? Bom, se você não sabe, o Fórum Econômico Mundial tem uma proposta daquilo que a gente pode esperar. Bom, pessoal, meu nome é Júnior Rodrigues. Estou aqui nesse vídeo hoje para fazer um vídeo um pouco diferente, falar acerca daquilo que eu estudo, aquilo que eu ensino, apresento. Eu sou professor, eu sou executivo, trabalho com treinamentos de liderança, gestão, falo muito sobre IA também, para que eu pudesse então falar associando aquilo que eu conheço, aquilo que eu estudo acerca das revoluções industriais, da tecnologia, da evolução da IA e como que a gente pode então associar isso a Apocalipse, aquilo que a gente tem pela frente em termos de sinais proféticos. Bom, quando eu falo sobre a questão daquilo que o Fórum Econômico Mundial espera que vai acontecer com o mundo até 2027, é importante a gente se ater a alguns fatos, falar um pouco sobre como a gente chegou até aqui em termos de revolução industrial, em termos de evolução da tecnologia. Mas antes da gente começar, tem uma brincadeira, inclusive, que a própria robô Sofia, que foi uma robô que ficou bastante famosa, que ela disse o seguinte, que ela iria acabar com a humanidade. E eu gosto muito de usar essa brincadeira muito no sentido de alertar as pessoas de que ela pode até não acabar com a humanidade, mas vai acabar com os empregos, vai acabar com a forma como a gente vive hoje, a forma como a gente conhece a nossa sociedade, o nosso mundo, para que a gente possa então se preparar para aquilo que há de vir e principalmente entendendo como que a tecnologia ela pode ser usada no nosso dia a dia para, claro, trazer retorno financeiro para a gente, melhorar a nossa vida, a qualidade de vida. E óbvio que eu estou falando aqui sobre tecnologia, a tecnologia por si só ela não é algo ruim. Ela é algo bom, ela traz conforto, ela traz várias possibilidades, mas a forma como a tecnologia ela vai ser usada e vem sendo já usada, a gente precisa estar muito atento para os riscos que a gente pode sofrer com relação a isso. E aí é importante a gente atentar, principalmente quando a gente olha para essa questão da evolução da indústria, da revolução industrial. Se a gente pega a primeira revolução industrial, que a gente chama de indústria 1.0, a gente está falando ali da era da mecanização, a gente está começando a ter equipamentos que começavam a ser automatizados, enfim, tudo isso durou até 1840, foi um período ali que foi de 1760 até 1840, então cerca de 80 anos. Quando a gente fala da indústria 2.0, ela traz a questão da revolução trazida pela eletricidade. A eletricidade deixou de ser utilizada, então, a partir daquele momento, ou ao longo do tempo, foi deixando de ser utilizada as máquinas a vapor, que eram muito mais poluentes, e a eletricidade, então, começou a ser trazida como uma fonte de energia para a indústria e também para as nossas residências. E esse período, então, de revolução foi de 1850 até 1945, até a gente chegar na indústria 3.0, que é a era da automação. E isso começou a acontecer a partir de 1950 até os anos 2000. E justamente nesse período, a gente teve então o crescimento da informática, dos elementos automatizados dentro de casa, nas indústrias, a robotização de alguma maneira, enfim. Até a gente chegar no que a gente chama de indústria 4.0, anos 2000, 2010, que foi onde de fato a gente tem um marco do início dessa revolução industrial 4.0, que foi um projeto que começou lá na Alemanha, muito por conta da briga, óbvio, com relação à industrialização da China. A Alemanha ela começou a se mover, começou a se mexer, para que então pudesse ter uma forma de conseguir competir com a China, que vinha crescendo, para que ela não perdesse espaço no mercado global. Então essa indústria 4.0 ela foi um projeto estratégico alemão muito focado na informatização da indústria e também na automação e troca de dados cada vez mais sendo utilizado. E aí óbvio que esse conceito ele foi evoluindo ao longo dos tempos e a gente tem hoje 9 pilares que a gente considera como sendo os principais dessa revolução industrial. Tá falando aqui de robôs autônomos, de simulações, de integração de sistema, internet das coisas, cybersecurity, de computação em nuvem, impressão 3D ou até mesmo manufatura aditiva, que a gente chama, realidade aumentada e Big Data. Só que se a gente olha para tudo isso que a gente está falando aqui, aquilo que seria uma revolução industrial acaba hoje já sendo aplicado em larga escala nas organizações de forma geral e até mesmo na nossa casa. Se a gente olha para robôs autônomos, quem aqui tem um aspiradorzinho de pó andando pela sua casa? Quem tem a internet das coisas, no caso a Alexa, comandando tudo que a gente tem dentro de casa, desde luz, nossas lâmpadas, até a televisão ou outras tarefas que ela pode realizar. Quando a gente fala de computação em nuvem, praticamente hoje quase ninguém mais salva arquivos físicos, no local físico, salva na nuvem.
num Drive, num OneDrive, Google Drive, enfim, ou iCloud, como também o pessoal costuma utilizar. E a própria impressora 3D é algo hoje que já está tão barato que a gente já pode ter dentro da nossa casa também. Então a gente percebe aqui, diversos desses elementos já fazem parte do nosso dia a dia, e a gente então precisa entender que essa revolução industrial ela já está sendo sentida na nossa vida cotidiana. E aí que entra então a questão da revolução, da quinta revolução industrial, que é a indústria 5.0, que segundo o Fórum Econômico Mundial, o World Economic Forum, ele fala que essa revolução industrial 5.0 ela vai ser alcançada até 2027. E aqui traz um ponto muito importante para a gente. A gente vai vendo, ou vem vendo, principalmente depois daquele período de isolamento, de lockdown, né, enfim, um crescimento cada vez maior do uso da tecnologia, uma aceleração no uso da tecnologia. Tanto que a gente vê o crescimento exponencial da IA, da robótica, a gente vê robôs já começando a transitar no meio das pessoas em vários lugares, em vários países. Só que o que o Fórum Econômico Mundial nos traz é que diversas tecnologias, elas deveriam, ou eles esperavam que elas fossem sendo implementadas ao longo dos anos até a gente chegar em 2027, que é o ponto culminante que eu já falo já. Então, várias dessas tecnologias que eles falavam que seriam implementadas nos próximos anos, como por exemplo a própria moeda digital, e daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre isso, carros autônomos, a questão da impressora 3D no varejo, que eram elementos que estavam previstos para os próximos anos, já são realidade hoje em dia. Ou seja, aquilo que se imaginava como um ponto culminante em 2027, pode ser que ele seja antecipado. Principalmente quando a gente fala então desse uso da IA, do uso da robótica, desses elementos que a gente está falando aqui, e aí entra a questão também da CBDC, que daqui a pouco a gente detalha um pouco mais. Só que esse ponto culminante aqui traz um ponto importante para a gente, que é a gente entender que essa quinta revolução industrial, segundo o Fórum Econômico Mundial, vai ser alcançada com a fusão homem-máquina, que é quando a gente alcança a singularidade, onde a gente começa então a ter a mistura do orgânico com o material, daquilo que é humano com aquilo que é robótico, que é justamente a criação dos ciborgues, é o transhumanismo, é a gente ter então a passar a não ter mais a divisão entre aquilo que é de fato humano e aquilo que é de fato máquina. Começa a estar tudo muito misturado e a gente começa a ter dificuldade em conseguir separar uma coisa da outra. E aí quando a gente alcança a singularidade, ou seja, o potencial máximo da tecnologia unida ao potencial do corpo humano, que vai ser exponencializado, a gente então não vai ter mais limite para aquilo que a gente tem em termos de ambição humana, se a gente puder dizer assim. E aqui entra um parênteses importante, porque nesse momento eu acho que chega o ponto culminante do homem querer se igualar a Deus. Aquilo que aconteceu lá nos tempos de Noé, como o próprio Jesus disse, o fim dos tempos será como nos dias de Noé, que é o transhumanismo, o hibridismo, já vem sendo praticado pela medicina, pelos cientistas e pela tecnologia nos últimos anos, principalmente. E a gente vai ver que o ápice disso vai acontecer justamente quando a gente chegar nessa quinta revolução industrial, algo tão bonito, tão esperado pelas organizações e nações, que a gente então precisa ficar com essa pulga atrás da orelha, porque, na verdade, toda essa tecnologia que está sendo utilizada e que está trazendo alguns benefícios vai ser utilizada contra nós. Se a gente olha para a IA, o como ela tem avançado e o como ela já tem tirado empregos, por exemplo, quando a gente fala de redatores, de designers, a IA hoje ela é tão efetiva nesses quesitos que várias empresas, por exemplo, agências de publicidade, empresas que têm uma área de marketing, já estão dispensando boa parte da sua equipe para substituir pela própria inteligência artificial. E aí tem uma frase do Sam Altman, que é o CEO, né, o criador da OpenAI, né, que é a criadora do ChatGPT, ele fala que os empregos definitivamente vão acabar. E aí que entra toda aquela questão, que a gente não vai entrar nesse vídeo, a gente pode deixar para um outro, que é a questão de você ter um controle único, de você ter uma renda básica universal, para que você possa então fornecer essa renda básica para as pessoas, para que elas possam ser sustentadas pelo Estado, pelo governo, porque não vai ter emprego para que elas possam ganhar seu próprio dinheiro. Então aqui entra uma preocupação muito grande. Mas eu queria falar especificamente nesse vídeo sobre essa questão da IA, mas também sobre a questão das CBDCs, que é as moedas digitais dos bancos centrais, onde justamente a gente vai ter ali a questão da moeda única. E quando a gente fala de ter uma moeda única, é muito difícil da gente imaginar hoje ainda essa realidade, principalmente quando a gente ainda lida com muito dinheiro físico. Só que a gente percebe que há um movimento global para acabar com o dinheiro físico, justamente para permitir que
os governos, enfim, e quando chegar o anticristo, ele possa controlar as pessoas através da moeda única. Essa moeda única, inclusive, a gente percebe que já tem alguns movimentos que já vão desenhando como que essa moeda única vai funcionar. A gente vê, por exemplo, lá no Canadá, quando foi na época lá do bloqueio, que eles conseguiram bloquear as contas bancárias dos caminhoneiros que estavam envolvidos lá nos protestos. A gente vê o Drex, que está sendo criado aqui no Brasil, junto com outros países que também estão criando sua própria moeda digital, que se unem em alguns blocos econômicos, como por exemplo o próprio BRICS, que permite que, a partir do momento que esses países já têm as suas próprias moedas digitais, eles criam uma moeda única para esse bloco, pelo menos, de uma forma muito fácil. A gente que trabalha com tecnologia sabe que a partir do momento que já tem algo implementado, e certamente eles já estão prevendo isso, para integrar essas moedas vai ser um pulo, vai ser um passo muito rápido. A gente já vê também outras notícias, como por exemplo, o Brasil já realizou uma transação em moeda digital com a China. A gente percebe que há um crescimento muito grande da utilização, da produção de moedas digitais no mundo inteiro. E aí, inclusive, se a gente olha um levantamento que foi feito no ano passado, 134 países, mais ou menos, já tinham alguma iniciativa de criação da sua própria CBDC, da sua própria moeda digital. Embora o Trump lá agora diz que não vai criar nos Estados Unidos, mas o próprio Estados Unidos já tinha essa iniciativa. O Brasil, a Rússia, a China e diversos outros países também já estão avançando muito. Se a gente olhar aqui, 3 países já lançaram, até esse levantamento que foi feito ano passado, uma moeda digital. 30 e poucos já estão em piloto, em fase de experimentação, ou seja, já estão testando com situação real, e 30 pelo menos já estão desenvolvendo. Ou seja, então a gente já tem aí cerca de 80 países que ou já têm ou já estão em vias de ter a sua própria moeda digital em funcionamento. Fora os outros 50 países, mais ou menos, que ainda estão numa fase um pouco mais inicial de pesquisa, de começar a pensar nessa ideia e desenvolver. Então a gente sabe que, pelo menos para esse ano, algumas moedas importantes vão ser lançadas, como a própria Drex aqui do Brasil, mas também em outros países já tem uma iniciativa para ser lançada moedas digitais ao longo desse ano, e talvez também ao longo do ano que vem a gente vai ver isso aí acelerando muito mais. Então, antes de 2027, a gente já vai ver a moeda digital sendo uma realidade. E aí entra então a questão escatológica, a questão do Apocalipse, para que a gente então entenda que essa formação dessa moeda única é algo primordial para o governo do anticristo, porque se não tiver um controle único, um governo único, uma moeda única, uma religião única, ainda não está preparado para o estabelecimento do governo do anticristo, porque é a partir desses 3 pilares que ele vai governar. Então, sem a gente entrar nesses outros temas, eu queria ler o que está lá em Apocalipse 13, versículo 16, que diz assim: a todos, os pequenos e grandes, os ricos e pobres, os livres e os escravos, fez com que lhes seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então a gente percebe que todo esse desenho que está sendo feito, a partir do momento que todo mundo já tiver na moeda digital, e essa integração ela for muito rápida de ser realizada, para você estabelecer uma moeda única, vai ser muito rápido. Então todo esse pano de fundo já está sendo preparado, toda essa base, esse fundamento já está sendo preparado para que a gente então tenha o estabelecimento do governo do anticristo, que já está muito próximo de acontecer. Então que a gente possa ter isso em mente, porque a gente vê diversas iniciativas, como a própria iniciativa do Elon Musk, né, que fala sobre a questão do Neuralink, né, o chip cerebral, que pode ser uma base para a instituição também de um controle de moeda também através desse chip. A gente vê a utilização de chip na mão direita sendo utilizado já em diversos países para pagamento, como forma de identificação. Então a gente vê que isso está avançando. Isso é uma realidade. E tudo isso faz com que a gente associe isso àquilo que está na Bíblia, porque senão a gente vai estar fechando os nossos olhos para essa realidade que tem se demonstrado, inclusive com outros sinais que a gente vê acontecendo no mundo e que nos demonstram que a volta do nosso Senhor Jesus está cada vez mais próxima. Então o que a gente precisa fazer é entender que Apocalipse, entender toda essa questão da escatologia, não é para a gente ter medo. O Apocalipse ele não é um livro de mistério. Na verdade, ele é a revelação de Jesus Cristo e conta o ápice da nossa história. Porque quando a gente vê essas coisas acontecendo, como diz na palavra, a gente tem que olhar para o alto e exultar, porque a nossa redenção está próxima. Nós devemos amar Apocalipse, nós devemos amar tudo isso que está pronto para acontecer, porque isso vai significar que o nosso Senhor Jesus está às portas e ele vai voltar para que a gente então possa ter a nossa redenção, a gente possa ter o nosso período de descanso durante o milênio.
Só para a gente fechar, como a gente falou da questão da IA e como isso tem avançado em termos de tecnologia, o Yuval Harari, que é tido como um dos grandes pensadores desse momento agora, desse mundo agora, ele é conselheiro do Fórum Econômico Mundial. E ele diz que uma nova classe de pessoas deve surgir até 2050. E eu acredito que vai ser até antes, tá? Ele diz que é a classe 2 inúteis, ou seja, aquelas pessoas que não servem para nada, que estão ali simplesmente fazendo um número porque tudo vai ser tão automatizado, robotizado, baseado em IA, que a gente não vai precisar mais das pessoas para fazer as tarefas que hoje em dia a gente faz. Você está preparado? Se você não tiver, eu peço para que você então curta, compartilhe, ative o sininho desse vídeo, do nosso canal, envie esse vídeo para outras pessoas, comente aqui o que você achou desse vídeo e se ligue em outros vídeos que nós vamos fazer também, falando um pouco mais acerca da tecnologia, do governo do anticristo, de tudo isso que a gente está falando, entendendo os tempos e movimentos para que a gente entenda e se prepare para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você gostou, que Deus te abençoe então, um grande abraço e até a próxima.